Olá, meus amigos, muito bom dia. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Hoje a conversa, vocês já estão vendo aí ao meu lado, é com ele não precisa de apresentação, mas vai que, como diz um amigo meu, just in case, alguém que não saiba quem é, vou falar hoje com o Pedro Camargo Neto. O Pedro, entre outras coisas, porque tem muita coisa, mas aqui é um pequeno resumo mesmo. Ele é pecuarista, agricultor, ex-secretário de Produção e Comércio do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, da ABPEX. A ABPEX hoje já não existe mais, mas era a Associação Brasileira das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Carne Suína. Acho que eu acertei. E ele é doutor, engenheiro, PhD, formado aqui pela Universidade de São Paulo, pela USP. Muito bom dia, Dom Pedro, um prazer falar com o senhor. Não tão perto como seria melhor, mas enfim, é um prazer. Eu já vou jogar logo uma pergunta, Pedro, que aí você já vai mandando ver. É o seguinte, eu tenho a impressão que existe uma campanha mundial contra o Brasil. Não diria contra o agro só, mas enfim, contra o Brasil. A minha pergunta é o seguinte: é uma campanha de alguns órgãos de imprensa, que a gente sabe por aí, não preciso falar, e também de alguns, assim, um pouco dos Estados Unidos, União Europeia, etc, etc. A minha pergunta é o seguinte: primeiro, existe mesmo, você acha que existe uma campanha contra o Brasil? Eu estou com um problema persecutório. E a segunda, o que é preocupação com o meio ambiente e o que é com o interesse comercial? Bom dia. Bem, Resch, o prazer estar aqui com você, né? Novamente, certamente próximos um ao outro era melhor, mas a distância já vale alguma coisa. Olha, agradeço a pergunta. Eu acho que, no fundo, o Brasil, se você pegar 30 anos, o Brasil, a agricultura brasileira despontou, né? Nós crescemos muito, melhoramos muito, aumentamos produtividade, aumentamos volume. Nós somos competentes e mostramos a nossa competência, né? E aumentamos muito a exportação, somos primeiro, segundo, terceiro de inúmeros produtos, né? E o terceiro maior exportador mundial, né? Então, quem incomodou, né? Eu me lembro, Resch, há 30 anos atrás, o Brasil, nos Estados Unidos, não nos viam como concorrente, né? Para a Europa, o Brasil é um país lá distante, que bom, bonito, carnaval, praia, né? Agora, de repente, você vê, faz 20 anos, Resch, me convidaram para fazer uma palestra nos Estados Unidos e falaram assim: o que aconteceu que vocês surgiram, né? Agora vocês são melhores que nós nisso, naquilo, crescendo, tal. A compreensão do que aconteceu no Brasil não existia e incomodamos. Então não é que é perseguição, mas o concorrente nunca é o seu amiguinho, né? Você está lá baixando o preço, volume firme todo dia, e mais volume, e mais preço, e vai. Incomodou muita gente. Então, falar que a gente é bem-vindo, você pega seu concorrente que está vendendo melhor e mais barato que você, ô amigão, vem aqui, me atrapalha um pouco, tal. Não é assim. Agora, a gente também facilita, né? A gente dá margem a criar as desculpas que eles usam, né? Então, eu não vejo perseguição. Eu vejo, somos concorrentes, sim, né? Incomodamos, sim. Agora, quem tem essa liderança tem a responsabilidade de ser líder, né? E a gente tem feito algumas besteiras. A maior que tem nos colocado em evidência hoje, mas já tivemos outras no passado, eu diria menores do que essa. Essa eu acho que é uma grande besteirona, que é essa desmatamento ilegal, né? Que permanece. Você vê que o mês passado a Amazônia cresceu 42%. Né? Quer dizer, nós tínhamos uma questão ambiental, daí evoluímos, tivemos lá o debate do Código Florestal, 2 anos, uma comissão especial, audiências públicas no Brasil inteiro, votamos, aprovamos com larga maioria, né?
Aí, no dia seguinte, o ambientalista judicializa, daí vai, até hoje estão judicializando. Quer dizer, a gente também facilita, mas não podia ter esse desmatamento ilegal no nível que tem, né? A gente não podia dar a desculpa que eles querem. Digo mais, eu acho que a gente não podia ter esse desmatamento ilegal, não por causa do europeu, porque eu quero morar num país que cumpre a lei, né, Regis? Se eu não estou satisfeito com o Código Florestal, eu vou ao Congresso e voto outro. Mas uma vez que você tem uma lei, você tem que trabalhar para cumprir a lei, né? Então a gente que é pecuarista ainda cansa, pecuária derrubando a Amazônia. Eu falei, mas não é nada, pô. Você tem lá roubo de madeira, você tem grilo de terra, daí eles jogam uma semente e põem um boi em cima, é uma pecuária que nos atrapalha. Nós aqui que estamos precisando aumentar a produtividade, investindo em produtividade, e exaustão de solo, e mais custo. Essa pecuária marginal, em cima da ilegalidade do desmatamento, nos atrapalha. E a gente ainda aguenta é a pecuária que está desmatando a Amazônia. Não é. Quem desmata a Amazônia é o crime, né? Então você teria que estar combatendo o crime com mais vigor. Na hora que você acaba levando uma culpa desnecessária. Uhum. Na verdade, eu acho que essa questão da competição brasileira está incomodando e vai incomodar muito, porque se você pegar um produto, o milho, que o Brasil está crescendo assustadoramente na produção, mas ele ainda está longe da produtividade média americana, ele pode aumentar, duplicar, enfim, tem muito espaço aí sem desmatar. Agora, esse negócio da lei que você falou é o seguinte, eu estou um pouco, digamos, não muito animado com essas coisas. No Brasil tem lei, mas o Brasil é um país que a lei pega ou não pega. E a lei aqui não pega, tem lei que não pega, né, Pedro? Nós mudamos isso. Tem essa história da lei que não pega, mas não dá para ser, né? Se a gente quer ser um país desenvolvido, quer ser um país organizado, a lei, o Código Florestal tinha tudo para ter pego, já, né? Já tinha tudo para ter pego e até hoje não estão contestando. Tem uma parte do ambientalismo que faz um desserviço nessa contestação, judicialização, porque eles atrapalham, eles não têm essa consciência, né? E, embora tenha melhorado, nesses anos passaram esse ambientalismo que reagiu contra o Código Florestal, perderam no voto, né? Querem ganhar no tapetão. Diminuiu muito. Eu já encontro muito ambientalista falando, não, é o código mesmo, tal. Mas eles também não têm a cara de chegar a falar para o companheiro ambientalista dele, para de atrapalhar, né? Foi um acordo, vamos pôr para rodar, fazem 10 anos, vamos pôr para rodar, entendeu? Não adianta eu, que a vida inteira fui produtor rural, falar para esses ambientalistas que não aceitaram até hoje o Código Florestal, que eles deviam parar, né? Mas tinha que ser esse ambientalismo mais consciente que tinha que mandar eles sossegarem, pararem. Nós temos uma lei, vamos cumprir a lei, senão fica muito difícil, que é o que está acontecendo hoje. Eu acho que tem exagero das duas partes. Recentemente eu vi um negócio de grupo de pecuária sustentável aí, que é a WWF, que é uma entidade séria, até onde eu sei. Ela saiu dessa mesa aí, né, desse grupo, porque ela é pelo desmatamento zero, nem o legal e muito menos o ilegal. Aí, aqui para o Congresso, não dá, né, dos dois lados. Qualquer extremo é prejudicial, não é isso? Não há dúvida. A WWF fez um desserviço para o meio ambiente, né, em ter essa... Se ela quer desmatamento zero, ela que vá a Brasília, no Congresso Nacional, e acorde isso com o povo brasileiro, com o representante do povo brasileiro lá. Não, tem desmatamento que é legal. O grosso que ocorre hoje, Resch, é ilegal. E é crime. É crime de madeira, crime grilo de terra, né? Porque você vê muito poucas autorizações para desmate acontecendo, né? Tá muito difícil você conseguir. O que está é o ilegal mesmo. Agora, ela fez um desserviço, né? Mas essa tem ONG que está ali, estão ali para atrapalhar mesmo. Eles não, é radical, né? Tem radical tem em todo o canto, né?
E tem ambientalista radical, né? Esse ambientalista radical faz um desserviço para a causa deles. O senhor acha que a condução das questões ambientais pelas autoridades, sejam as municipais, as estaduais ou a federal, a condução está, digamos assim, num nível satisfatório? Eu acho que existe um discurso que foi se apunhando agora nessa cúpula do clima, o presidente Bolsonaro mesmo alinhou o discurso dele. O discurso está, mas não resolve discurso. Né? Você precisa ter a prática. Né? Se você fala que é contra o desmatamento e vê hoje não tem mais segredo, o satélite está em cima vendo tudo no metro quadrado, e tem satélite assim, tem o satélite do INPE, tem o satélite da NASA, tem o satélite da CIA, tem o satélite do governo da Noruega, até ONG tem satélite, né? Então você está sabendo, se o satélite mostra que o teu discurso não está concreto, ele se fragiliza e você perde credibilidade. Eu acho que para o Brasil falta mostrar a prática, né? Não basta você falar. É bom, já é um primeiro passo, mas já tem 2 anos e tanto de governo que mudou o discurso e as coisas não estão acontecendo. Isso aí vai se fragilizando, vai perdendo credibilidade e acaba atrapalhando, né? Agora, como é que se eu ver esse negócio? Eu fico sempre meio preocupado, apreensivo, digamos assim, preocupado não, mas essa dependência do agro, mudando um pouco de meio ambiente aí, essa dependência do agro brasileiro com a China. Isso aí não pode nos causar, tudo bem, que eu tenho lido, o senhor também deve ter visto, que no segundo semestre o PIB nos Estados Unidos deve crescer 7%, na China 9%, ou seja, a ministra mesmo, não sei se o senhor participou da última reunião do Conselho Superior do Agronegócio, mas a ministra Tereza Cristina disse que teve acesso a um estudo que daqui 4 anos, 2024, 200 milhões de famílias chinesas terão uma renda anual de 35 mil dólares, levando para dinheiro brasileiro, seriam uns 15 mil reais por mês, por aí. Esse pessoal vai comer, né? Eu acho que, o Resch, a dependência nunca é bom, né? É melhor você ser mais diversificado em tudo, né? Tudo, ser mais diversificado, porque não há dúvida. Eu acho que, agora, vamos lá. Esses preços agrícolas que estão aí e esse crescimento da agricultura brasileira que está aí é China, né? Então, se não tivesse China, a gente não estava com esses preços, não estava com esse crescimento. Então, preferia que fosse diversificado? Sim, preferia. Ser tão concentrado tem um risco? Tem. Né? Temos que pensar nisso? Tem. Né? Agora, um fato, é uma coisa de médio prazo, tem que pensar, fazer um esforço para diversificar, para não ser tão dependente, mas ter um relacionamento positivo com o seu grande cliente, né? Que é um grande cliente. Então, um grande cliente você tem que ter um relacionamento positivo para ele te respeitar e você ser respeitado, né? E mútuo, né? Enfim, né? Eu quando fui presidente da Vipex, durante cerca de 7 anos, eu fui muito à China, né? Muito à Ásia, China e Japão. Aliás, a única coisa que eu senti ter saído de lá é que eu gostava de ir para a China, para o Japão. Era um mundo diferente, comida diferente. Embora a viagem fosse longa, cansativa, você chegava lá, era bom, né? Então, nesses poucos anos que eu fui à China, a transformação deles, Resch, é impressionante, né? Primeiro eu ia lá, era um prédio novo a cada 6 meses, né? Daí eles tiveram a Olimpíada, né? Naquele processo da Olimpíada, o restaurante melhorou, a maneira de você ser tratado na rua melhorou. Eles deram um banho de loja assim na cidade, ficou tudo... Melhorou. Beleza, parabéns. Nós fizemos uma Olimpíada, não sobrou nada, né? Você vai lá no Rio de Janeiro, é um horror. Quer dizer, daí a culpa é da China? Né? A culpa é nossa mesmo, né? Nós que tínhamos que ter aproveitado a Olimpíada, ter aproveitado a Copa para crescer, ter aproveitado agora. Ainda bem que tem a China hoje crescendo desse jeito que é um risco,
Preferia ser diversificado? Preferia. Gostaria que a Índia passasse a consumir mais? Gostaria, né? Outro 1 bilhão de habitantes, mas vai demorar para a Índia se ajeitar, se acertar. Não vão comprar carne bovina, né? Não vão comprar, né? Nem aves eles compram direito porque não tem cadeia do frio. Então é uma outra realidade, né? Então, como é que a gente vai diversificar? Vai ser difícil, né? E eles estão. Então, nós temos que investir num relacionamento positivo, em conhecê-los cada vez melhor e eles nos conhecerem e nos respeitarem cada vez melhor. Pedro, vamos a um pequeno intervalo. Rapidamente a gente volta já já. Eu converso com o Pedro Camargo Neto, agricultor, pecuarista, você já conhece. A gente volta já já. Ok, estou de volta. Minha entrevista hoje é com o Dr. Pedro Camargo Neto, pecuarista, agricultor e líder de várias entidades aí durante esse tempo. Doutor Pedro, eu confesso para o senhor que o senhor terminou falando da China, né? R$300 arroba eu não achava que eu ia ver. E muito menos R$180 uma saca de soja, está quase com o preço de café. Isso, quer dizer, tem a ver com o mercado, que está demandando muito alimento, mas é um ciclo. O agronegócio é um ciclo. Tudo que sobe, como diz os corretores de meu amigo, cai, né? Isso aí é um ciclo e a tendência, talvez, daqui a alguns anos, seja diminuir. Por enquanto, eu não vejo a menor possibilidade de mudança nesse quadro. O senhor vê alguma? Não, eu acho que os preços também, eu também estou. Está todo mundo surpreso com o preço. E o milho é R$100. Isso. Está todo mundo surpreso com o preço. Eu acho que tem uma somatória, tem o fator China, que nós já falamos, né, que é muito forte, né? E esse ano tem um agravante, que é o clima, né? Tá chovendo, choveu mal, né? Começou faltando chuva meses atrás em Santa Catarina, depois chegou, até hoje não choveu bem. A minha região lá em Mato Grosso do Sul não choveu em janeiro, fevereiro, mas não choveu bem, né? Não está sobrando, tem um déficit hídrico muito grande. Então você fala, o boi e tal, e daí? Não tem boi de pasto, não tem pasto para ter o boi de pasto. Daí o confinamento é no milho de R$100, o que vai acontecer com esse confinamento, né? Esse milho de R$100, como é que a avicultura, a suinocultura vai se virar? Quer dizer, eles já estavam numa situação muito crítica, que eles deveriam ter se precavido, feito estoque, ou comprado, antecipado, ou isso, e nem todos fizeram. Ainda veio a seca. O milho de safrinha está sofrendo barbaridade, né? Então você tem um choque, além de ter o choque China, tem um choque climático e vem o choque da retomada dos Estados Unidos também, como você colocou. Então, a China crescendo, os Estados Unidos crescendo, isso tudo mexe. E eu vejo os Estados Unidos vai investir uma fábula nessa questão ambiental, né? Então vão aumentar o subsídio para a agricultura, uma fábula por conta da questão ambiental. Eu acho até que eles vão gastar para ficar dentro, né? Para resolver o problema deles dentro, né? Então vão pagar para reter carbono, pagar para não sei o que lá, mas não é que eles vão atrapalhar a gente na concorrência muito grande, né? Mas a economia está crescendo, né? E você tem, Resch, eu acho que uma que me preocupa hoje muito, você como produtor rural, ser produtor de alimentos, nós temos uma responsabilidade de produzir alimentos, né? E esses preços estão aí e o custo de vida. O nosso consumidor, que o brasileiro é sempre o maior consumidor da agricultura brasileira, para tudo, né? Para tudo, 75% praticamente você vende aqui dentro, né? Então você exporta só café, que acho que exporta mais que exporta metade, sei lá quanto. Mesmo assim, o consumidor brasileiro é o grande consumidor de café também, né? Então, esse consumidor está aí com esse problema da pandemia, ainda é difícil, não retoma, e setores muito penalizados, inflação, controle de salário. O consumidor brasileiro está muito apertado. E a gente, agora, dos anos que eu acompanho, Resch,
você via sempre que os preços internacionais em dólar subiam, que é o que aconteceu, você tem preços altos em dólar lá fora, o Brasil exportava mais e o câmbio refletia, voltava, desapreciava. Né? Então você via. Dessa vez não, né? Você teve preços altos e câmbio alto. Daí deu soja a 180, boi a 300, milho a 100. Então não tinha visto essa, com os sinais de crescimento para fora ainda. Não tem sinais. Então, o que nos cabe? Nos cabe produzir mais. Né? Tem que produzir mais para atender essa demanda. Né? Tem que aproveitar e produzir. Agora, daí você vai produzir mais, vai entrar, o crédito rural certamente está num gargalo. Né? O orçamento fiscal aí está num gargalo. Ainda, embora a agricultura meio tenha se desvencilhado do crédito oficial, ainda tem muita coisa. Seguro ainda é subsídio oficial, né? E pequeno produtor ainda é subsídio oficial. Mesmo as linhas de máquinas, né? Ainda tem taxas fixas, né? Vai ser um período difícil, viu? Mas difícil, mas pelo menos estamos trabalhando, estamos com preço bom. Tem setores muito piores. Eu diria que vai ser um período difícil, mas de transformação. Nós vamos para outro intervalo, Pedro. Eu quero, antes do intervalo, aproveitar o seu conhecimento para fazer duas perguntas. Que tem a ver uma com a outra. Uma eu já sei a resposta, mas enfim. Como é que vai ser, o que vai mudar e quanto tempo vai mudar com esses outros estados do Sul que vão parar de vacinar contra a febre aftosa? Você conhece tudo sobre suíno e também sobre febre aftosa, mas daqui a pouquinho você responde depois do intervalo. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso hoje, tenho o prazer de conversar com o Dr. Pedro de Camargo Neto, ex-presidente da Rural, ex-presidente da Bipex, foi do secretário de Produção e Comercialização lá do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é agricultor e pecuarista. Pedro, antes do intervalo, eu já te propus aí essa questão de exportação de carne de suína e parar de vacinar contra a febre aftosa. Queria saber o que você pensa sobre isso. Eu acho que, Rocha, comecei aí em 1991, criamos o Fundepec, lembra? Fundo de Desenvolvimento da Pecuária, que era exclusivamente para enfrentar a questão da febre aftosa em São Paulo. Né? Você tinha centenas de focos e o índice de vacinação era na faixa de 60%, se eu me engano. Então, agora que veio esse Covid-19, eu sempre falo que eu tenho minha experiência de epidemiologista com aquele outro vírus, um vírus bem mais tranquilo, né, que era o vírus da febre aftosa. Mas, e a gente falava, eu me lembro direitinho, falava, nós temos que vacinar, nós precisamos erradicar a febre aftosa. E às vezes vinha a reação, não, controlar. Eu falei, não, que controlar? Nós vamos para as cabeças, para erradicar. Eu quero um dia parar de vacinar. Né? E o fato que em 91, 92, 93, nós subimos o índice de vacinação para acima de 90. Primeiro, os focos originários de gado de São Paulo pararam. Começou a ter foco ainda de gado que entrava de fora, porque embora viesse com atestado, viesse com tudo, vinha com vírus também. E daí os estados de fora começaram a melhorar também, né? E o último foco em São Paulo, se não me falha a memória, é 1996, por aí, né? Então, no Brasil, então você avançou, né? E hoje, na hora que você fala em erradicar, você fala em parar de vacinar, né? Agora, a gente sempre falava que você tem que parar com responsabilidade, né? Porque acidentes acontecem, né? Então, responsabilidade o quê? Responsabilidade de ter vigilância sanitária. Vigilância e emergência. Vigilância no sentido de que você identifique o foco rapidamente e emergência que você tome providências imediatas para circunscrever aquele foco ali e tomar uma providência naquele foco, né? Então, eu acho que toda a região que tiver vigilância sanitária e emergência sanitária,
pode sim e deve parar. Certo? Que é o que era presidente da BIPEX quando Santa Catarina já tinha, se você olhar o histórico, Rio Grande do Sul e Santa Catarina pararam de vacinar, né? Bovinos, né? Daí teve um foco no Rio Grande do Sul, acho que o município de Joia teve um foco. O Rio Grande do Sul retomou a vacinação e Santa Catarina não. Santa Catarina falou não, aqui não. Até porque eles lá, o forte é o suíno e não o bovino, né? E no período que eu era presidente da BIPEX, nós fomos, o governo pleiteou e Santa Catarina teve o status de livre, reconhecido. Já estava livre sem vacinação e a OIE reconheceu. Me lembro que eu estava em Paris, numa festa lá, a OIE, por conta desse festejo. Com isso, nós primeiro conseguimos abrir o mercado dos Estados Unidos, mais como simbólico, porque os preços são semelhantes, e depois conseguimos abrir o mercado do Japão, para carne suína de Santa Catarina. Eu, quando fui convidado para ser presidente da BIPEX, eu falei que íamos conseguir isso em 3, 4 anos, demorou 7. O dia que saiu do Japão, eu pedi demissão, fui embora rapidinho, antes que alguma coisa acontecesse, felizmente não aconteceu. Então agora, o Paraná, que tem uma suinocultura forte e tem um serviço sanitário forte, né? Ia parar também, parou, né? E outro dia, agora que eu sou mais pecuarista no Mato Grosso do Sul do que em São Paulo, fui na FamaSul, tinha uma reunião lá, e eles lá, o que faz, o que falta, não sei o que lá, também querem parar, né? E eu acho que até você vacina para um dia poder parar, né? Mas você tem que parar com responsabilidade, né? Com vigilância, que é uma estrutura de... Não é que você vai voltar ao passado, ter aquele número de veterinários que você teve, que você estava, mas você tem que ter alguns, e tem que ter vigilância, e tem que ter educação sanitária, o produtor tem que estar preparado para, se ele vê o foco, informar, agir, tem que ter a vigilância, tem que ter emergência. Então, quem tem isso deve parar. São Paulo não tem isso. São Paulo tem um certo, assim, decadência da Secretaria de Agricultura, não é deste governo, já foram diversos governos que não se contrata, reduz orçamento, reduz funcionário, aposenta. Você quase que hoje a Defesa Agropecuária de São Paulo tem 1/3 dos funcionários que ela tinha no tempo de Fundepec. Precisa voltar a ter 3/3? Não, deve poder fazer as coisas de maneira mais eficiente, mais moderna, mais conscientizada. A gente vive num outro mundo. Mas com o 1/3 que está aí também não faz, né? Então não pode parar. Então a vacina é um seguro para você não enfrentar um acidente, né? É uma coisa, é a minha posição pessoal hoje. Eu acho que quem deve decidir deve ser o pecuarista. Eu, embora ainda tenha uma pecuária em São Paulo, é muito pouca. São Paulo meu é agrícola, eu sou pecuarista lá no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já tem um serviço, tem o IAGRO, que é mais atuante, mais está pensando em mudar. Eu acho que o normal é você caminhar para parar, mas você não pode, você tem que ter. Existe uma confusão no Brasil, público e privado, né? Então, como a gente estatizou tudo, né, e tem estatal de tudo, e era um desastre as estatais, né? Então você agora acha que você vai privatizar tudo, né? Mas tem certas coisas que não cabe, tem certas coisas que é pública mesmo. Poder de polícia para parar para verificar se vacinou ou não vacinou. Não basta você vacinar, seu vizinho precisa vacinar. O caminhão que passa em frente à sua casa precisa estar controlado, né? Você tem que ter um poder de polícia, né, sanitária. E isso é serviço público, né? E o serviço público foi, aos poucos, sendo desmontado e hoje está muito fragilizado. Então, eu não vejo São Paulo em condições de parar. Seria um risco muito grande. Bom, e com relação à exportação de carne, só o Japão compra tudo que o Brasil produz, compraria, né, o volume, tudo que o Brasil produz aí, 500 mil toneladas de carne suína por aí, não é isso? E vendeu pouco, né? Você sabe que eu fui contratado, me lembro como se fosse hoje,
O Pratini foi para a BIEC, porque estávamos no governo junto, o ministro Pratini, né? Eu era subordinado a ele. Daí, passados uns meses, ele foi presidente da BIEC, passados uns meses, um dia me chamaram para ser presidente da BIPEX, né? E fui lá, sentei, olhando, vamos abrir o mercado de Japão, combinado, abrir o mercado de Japão. Daí, falei, nós vamos abrir primeiro dos Estados Unidos, vamos fazer isso, vamos fazer isso, E pretendi fazer em 3, 4 anos. Foi em 7, e os volumes exportados para o Japão, a meu ver, foram muito menores do que eu imaginava, né? E eu também saí da BIPEX, não posso te dizer por quê, né? Acho que eles, da indústria aí de exportação de carne suína, que tem que falar por que, embora o mercado aberto, porque Santa Catarina tem uma suinocultura forte, né? Por que não abrimos depois? Eu também estava quando abriu da China, estava em Beijing quando abrimos o mercado de carne suína para a China, né? E o grande mercado era a Rússia, que deixou de ser. Então, esses mercados têm nuances aí que, às vezes... Mas o fato é que eu acho que o mercado de Japão, para carne bovina, seria um grande mercado também. A Coreia, suína, demorou. Depois que eu saí, demoraram mais 4 ou 5 anos. Quando estava aberto, teve uma visita dos coreanos ao Brasil para abrir e chegaram, eles pegaram um problema, um erro, né, em Santa Catarina, né, que era uma portaria errada, tinham mudado uma portaria, esqueci de mudar outra, então tinha entrado carne da Argentina que não podia ter entrado e tal, e demorou 5 anos para reverter. Mas depois reverteu, então, não sei. Mas você tem que parar, até porque a pecuária moderna não tem aftosa, certo? Não é? E se tiver, você age como acidente, né? Tem o custo da vacina, tem um custo de parar o rebanho ali só para aquilo. Embora o pecuarista use o momento da vacina para vermifugar, para fazer uma série de outras coisas, né? Eu acho que a tendência é você eliminar doenças, mas tem que fazer com responsabilidade. E para ter responsabilidade, precisa ter serviço público. Ok, Pedro. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu já aprendi algumas lições com você hoje. Devemos nos dar muito bem com o senhor Xi Jinping, boa relação, bom relacionamento, também com a Coreia, né, com Seul, para vender os produtos, porque produto nós vamos ter, e comprador, pelo visto, também. Eu quero te agradecer e muito pelo tempo e dizer que eu vou te incomodar novamente em breve, porque as questões estão bem animadas. Muito obrigado, Pedro. Será um prazer, não é incomodar não, Resch. É um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores aí. Então eu vou terminar hoje de despedir dos telespectadores, depois eu vou conversar um pouquinho com o Pedro. Gente, é isso aí. Toda quarta-feira, às 11 horas, você tem um programa novo, programa Mercado Futuro. Obrigado pela atenção, até o próximo.